Bom dia! Hoje eu trago a minha super convidada, Patrícia Hanauer Golfi. Ela que já foi a minha paciente há muitos anos, quando ela morava aqui em Vilhena. E a trajetória da vida dela é lindíssima, porque ela saiu de um espaço de administrativo, empresarial, corporativo, para se tornar uma terapeuta. E hoje a Patrícia vai dividir conosco essa história da vida dela, como foi essa transição, em que momento essa espiritualidade chegou na sua vida, porque hoje ela é simplesmente muitas coisas. Ela é terapeuta integrativa, ela mora numa cidade de Três Palmeiras, no Rio Grande do Sul, inclusive está no SUS. Ela é terapeuta integrativa com terapia floral de Saint-Germain, reiki, biomagnetismo, tetra healing e também instrutora de yoga e tantas coisas mais que a gente vai conhecer através desse relato que ela mesma vai fazer. Patrícia, já agradeço a sua participação, a sua colaboração por você estar aqui nesse momento compartilhando a sua experiência de vida com a gente. Então, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Ah, Bibiana, você sabe, né? Toda vez que eu falar, eu falo quase a mesma coisa, né? Que o quanto que eu fico lisonjeada em estar nessa tua caminhada, né? Que a gente já se conhece, acho que já faz uns 18 anos, né? Que 17, 18 anos, né? E claro, você sabe que você foi um dos despertar para que esse meu processo seja dessa forma. Então, eu ser grata a você por ter dado como é que se diz, esse pontapé. Então, hoje, entendendo a espiritualidade, acho que, de uma certa forma, a gente já meio que nasce assim, né? Com esse despertar. Só que hoje eu compreendo que todo o processo, quando ele existia, já antes da caminhada que eu faço agora, era um preparatório, né? Quando a intuição era forte, a gente não entendia por quê. Quando a gente tinha sensações, a gente não compreendia. E eu entendo que nasci numa família, né? Meus pais, eles não tinham esse olhar, então, claro que não tinham como dar esse suporte para gente. Mas, em compensação, ele também nunca inibiram, mas também a gente não tinha tanto conhecimento como hoje. Eu acho que a era de agora, ela é fantástica. Toda era é boa quando a gente realmente vive ela plenamente, né? Então, acho que no decorrer da minha caminhada foi vendo assim, o universo teve que me levar lá para Vilhena para te conhecer. Que honra minha, então. E precisei passar por experiências ruins, ter atitudes ruins, que hoje eu não me orgulho, mas que acho que foram tão importantes quanto os acertos, né? Porque nenhum, talvez eu fiz conscientemente, de uma forma que hoje olhando fica esquisitinho, tipo assim, ou esquisitão. Mas faz parte, né? Hoje eu entendo que foi importante ter passado por tudo isso, né? Daí até que eu parei nas tuas mãos, né? Daí eu já estava numa depressão bem bonita, assim. Hoje eu digo que ela foi fofa e bonita, mas na época não era muito legal. Então, entendo hoje muitas pessoas, quando eles vêm com esses relatos de dizendo, estou com depressão, não consigo sair, né? Então, eu, infelizmente, tive que ter essa experiência, né? E hoje fica até um pouquinho mais fácil compreender. Mas aí, como você me contribuiu muito, e eu nunca mais vou esquecer quando tu estava fazendo a fala, agora cheguei a me emocionar, né? De lembrar da época, assim, que tu foi estudar os florais de Saint-Germain, né? E daí eu fui a primeira cobaiazinha. Cobaia, olha que fofo nome. E então, eu acho que isso que é o legal. E hoje eu vejo assim, muitos colegas meus querendo entrar para esse mundo, né, de terapias, e eu vejo que não é fácil. Só que a gente tem que ir e deixar fluir. Mas, Patrícia, eu quero frisar isso, sabe? Sobre os florais. Realmente, eu fiz o curso dos florais em 2009. Eu já te atendia, você já era minha paciente, porque afinal de contas eu sou terapeuta há mais tempo e com a medicina chinesa. Você realmente vinha com umas queixas de enxaquecas intermináveis, com tensões na nuca, costas. E com essa depressão, com essa insatisfação, tudo era muito difícil. E eu quero dizer e comunicar a todos a minha alegria, porque assim, realmente, eu cheguei do curso
com o meu kit em 2009 e você foi a primeira pessoa que eu preparei um floral. E aí, olha onde você está! Eu acho lindo isso. E outra coisa, Patrícia, você lembra? Você gentilmente se dispôs. Eu falei, Patrícia, você pode ir escrevendo tudo que você está sentindo, tudo que você está acessando. E você escrevia um monte, porque você tem uma fluência. E você trazia todos os teus escritos. E eu ia identificando, eu lembro que eu grifava onde eu achava que estava sendo a transformação do floral ali na tua vida. Então, assim, foi um período maravilhoso para mim, que estava acessando na prática o que eu tinha aprendido com a Neide Margonari, recém-vinda da Neide Margonari, recém entrando nesse universo dos florais, e você já recebendo essas gotas de luz, que é isso que os florais são na nossa vida, nos colocam em consciência, nos colocam em alinhamento com a nossa alma. É exatamente isso. E tanto é que ele te tocou tanto que você, depois de alguns anos, claro, né, tudo tem um processo, não foi muito demorado, mas você rapidamente saiu da onde você não vibrava, onde era difícil para você, e foi encontrar um caminho que fazia ressonância com a tua alma, com quem você é, com o teu propósito, com o sentido da tua vida. Então, eu quero frisar, sim, a Patrícia foi a minha primeira paciente floral. E olha aí, está fazendo essa caminhada tão linda aí junto às terapias. Foi, assim, fantástico. E, que nem você disse, eu não contribuía mais para o ambiente onde que eu estava, né? Acho que talvez em muitos anos eu contribuí bastante. Eu sempre digo que eu tenho uma cabeça, no geral, bem boa. Contribuí muito, eu acredito que sim. Porém, não fazia mais sentido para a minha vida. E eu acho que você contribuiu lindamente. Eu lembro que não foi fácil decidir sair do emprego onde eu ganhava super bem, mas super, super, super bem, para sair e voltar para minha terra natal. E eu lembro que a minha irmã queria, eu dizia, não, me paga um salário mínimo. Eu lembro que eu dizia, me paga um salário mínimo, mas eu quero fazer algo diferente. E ali que foi o meu despertar. Eu acho que eu precisei voltar para minha essência, para minha origem, né? Não essa coisa de muita cobrança. E daí que eu fui fazer a formação dos florais de Saint-Germain-Caneide em novembro de 2010. Eu lembro que foi um final de semana em Curitiba, foi lindo, eu e minha mãe fomos lá, minha irmã morava na época lá. E, nossa, foi tão fantástico ver a Neide falando da Thalita, que eu sempre comento isso, tem pessoas que já conhecem essa história. Eu tenho o nome da minha filha. E eu não sabia no momento do curso, sábado, domingo, que eu estava grávida. Fiquei sabendo na terça que eu estava grávida. Tipo assim, eu vi que o meu corpo estava diferente, a minha irmã disse, nossa, tu tá diferente, mas eu não estava desconfiada, porque até então eu tinha que fazer um absurdo tratamento para poder engravidar. Imagina, eu já estava com 33 anos, não tinha engravidado ainda, então alguma coisa não estava fluindo. Então, por que não estava fluindo? Porque eu também não tinha me encontrado ainda, né? Então, ali eu tive o privilégio de que os médicos sem tratamento não engravidam, do nada eu estava grávida. Então, foi assim muito lindo. Então, foi um arco, foi um pontapé. Foi um pontapé, começou. Aí comecei a usar os florais com os pacientes. Tipo, na época eram só as pessoas que eu conhecia, da família, um e outro amigo. Então, foi a passos bem lentos o meu processo ali de florais de Saint-Germain. Mas para mim, comprei todo o kit, que na época eu lembro que não era tão barato, enfim. Mas eu sempre nunca tive medo de investir, porque eu acho que os florais foram o pontapé do meu processo de me soltar e fluir dentro das técnicas. De viver, né, na tua espiritualidade. Isso não, isso. Né? Porque viver na espiritualidade é estar conectado com a nossa alma, com quem nós somos de verdade, com as nossas habilidades, com o sentido da nossa vida. Primeiramente, viver na espiritualidade é isso, é alinhamento. Né? Esse alinhamento que o Dr. Bá trouxe quanto alma e personalidade, tanto é que o sofrimento, a doença está quando isso não está ocorrendo, né? Quando a gente tem uma separação disso, isso vem o sofrimento, vem a doença e tudo mais. Então, a Neide Margonari, que segue essa linha do Dr. Bá, também trabalhou muito bem essa questão. Então, eu digo isso, viver na espiritualidade. O teu pontapé foi que o floral te colocou em alinhamento com a tua alma. Porque hoje eu pergunto, você hoje é realizada com o que você faz? Totalmente.
Então, é nesse sentido. Sim, mas e daí? Daí você então começou com esses florais. Tá, mas e essa consciência, Patrícia, da espiritualidade, isso que eu estou falando, já veio então com isso? Você já começou a ouvir mais a tua intuição, a querer mais? Como que foi isso para você? Eu acredito que hoje eu entendo que eu sempre tive bastante isso, só que a dúvida, né, não me deixava, talvez, ou o medo, deixar isso fluir tão naturalmente. Aí, claro que foi limpando através vamos dizer, para a mente dos florais, tomando muito floral e ter o conhecimento da técnica, foi limpando essas inseguranças, esses medos, essas dúvidas, que eu acho que em algum momento foram impostas no decorrer da caminhada, por não ter conhecimento muitas vezes. Hoje eu entendo que talvez a minha alma ela estava melhor conectada com o meu propósito, porém, porque eu sempre fiz muito com amor tudo que eu faço. Indiferente em que lugar que eu estava, vamos supor, estava no mundo corporativo, eu dava o meu melhor, eu fazia o meu melhor. Só que talvez eu acho que ultrapassava os limites, porque eu não respeitava o meu corpo. Aí começou a vir os sofrimentos. Se eu hoje voltasse a viver tudo de novo, talvez faria tudo de novo, só que com uma prudência melhor, tipo, respeitando melhor o processo. Porque você, posso dizer que era uma workaholic com 5 estrelas, né? Mas hoje eu entendo, na época, quando estava tudo ruim, eu só achava que os outros eram culpados, que não sei o quê, e eu não sabia dizer não sabia pôr limite. Então, eu entendo que, na época, a minha espiritualidade já dizia, vai com mais calma, né? Pode fazer tudo isso, não está errado tu ser uma administradora de uma empresa. Tu pode ser uma administradora de empresa, mas se tu está conectado com a tua alma, o teu propósito, está tudo certo, porque quando a gente não vai se encontrar fazendo o que a gente faz, e sim se encontrar nesse mundo corporativo, só que tem que se encontrar, tem que estar alinhado, porque todos nós temos um papel aqui, né? Então, eu brinco sempre, o que cuida do cemitério é tão importante quanto o outro que cuida na enfermagem lá no hospital, né? Então, eu entendo hoje que precisei talvez passar por todo esse processo para entender que se a gente faz com amor aquilo que a gente faz, só que a gente tem que cuidar não se perder dentro disso, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu acabei me perdendo. Talvez se eu não tivesse ido além do que eu podia ter dado, sabendo, achando, eu sou uma super mulher, tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo, tipo, nunca tirar férias, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. Aí, claro que uma hora chega algum vício, entra uma depressão, e daí é mais difícil depois sair. Então, é melhor cuidar para não entrar. Então, hoje, sim, hoje eu me sinto alinhada, mas eu tenho, vamos dizer, no meu coração, eu tenho orgulho de todos os processos que eu passei. Tipo, não abrir, né? Se tivesse que passar, passaria todos eles de novo, porque hoje eu entendo, tenho uma bagagem maior por causa disso. Sim, e aí? Daí, então, a terapia floral foi o primeiro momento, você já estava em meio à sua família, já estava acolhida, já estava se reabastecendo também da nossa fonte material aqui, que é a nossa fonte de amor primeira, que é a nossa mandala, nossa primeira mandala de conexões com as pessoas aqui, estamos no núcleo, está isso no núcleo familiar. E aí, então, devagarzinho, você começou a desenvolver a terapia floral. Ok, mas e aí? E esse outro passo, assim, é como que alguém que estudou os florais e que está usando para família e amigos se torna uma terapeuta a ponto de ter um espaço, a ponto de estar atendendo no SUS? Como foi essa jornada? Ai, guria, foi linda, assim, porque daí, claro, daí eu tava grávida, né? Aí curti a gravidez, aí a minha bebezinha nasceu, a Larissa, em junho de 2011. Aí fiquei mãe, acho que uns 2 anos, assim, eu era mãe. Ainda continuava ajudando a minha irmã esporadicamente na empresa dela, porém, nós tínhamos, nesse período, quando a minha filha nasceu, nós íamos morar em Três Palmeiras. E eu ia para Chapada, que é onde que a minha família mora, ia lá ajudar a minha irmã quando eu podia, porque eu tinha que ser útil, eu tenho que ser útil, nem que seja assim para fazer qualquer coisa, eu tenho que me sentir útil. Eu fiquei 2 anos nesse processo. Então, o meu pontapé inicial, Bibiana, e vocês que estão me escutando, foi quando eu vi o meu pai no leito de morte, né? E olhei para ele, claro que eu já estava vendo cursos, para fazer cursos e tal, mas eu não estava indo, porque até então eu era mãe, meu pai estava doente. Quando meu pai adoeceu, eu saí do Sicredi, eu estava quase 2 anos no Sicredi, saí para ficar com ele. Eu fiquei 5 meses, daí ele faleceu. Foi o pontapé, ver ele deitado na cama. É triste essa história, mas é que ela faz parte, né?
ver ele deitado lá e dizer assim, meu Deus, eu não posso fazer nada por ele, né? Nada, nada, eu me sentia assim muito impotente, muito inútil, muito sei lá o quê. E isso foi numa sexta. Ele acabou falecendo daí na outra sexta, porque ele não queria nem ir para o hospital, nada. Mas, sabe, eu não tinha conhecimento. Eu disse, mas a vida não pode ser só isso. Eu me senti despreparada, né? Uhum. Aí foi ali meu pontapé. Eu disse, não, mas eu sinto que eu preciso fazer mais, eu preciso contribuir mais. Sabe, é como se a minha alma gritasse por algo que eu não sabia o que, que era. Claro que o que eu sei hoje não iria evitar a morte dele, porque todos nós precisamos partir, mas talvez eu estaria mais preparada para aquele dia, né? E eu poderia talvez contribuir com algumas situações com ele para trabalhar o desapego, para ele também ter uma passagem, talvez, de uma outra forma. Eu não sei te dizer se seria, mas ali eu te digo que foi meu pontapé inicial. Aí isso foi em 2000, agora não me lembro, 2011, 2002, foi em 2014. Dali para frente, então, eu comecei a buscar conhecimento, de uma forma, de quando um pouco exagerada em alguns momentos. Aí, em janeiro de no outro ano que daí meu pai morreu, eu fui fazer com a Celeste. Celestina? A Isso. Celestina, na Escola Rafaela, em Porto Alegre. Sim, Daí, sim. formação de terapia holística, que eu fiquei 10 dias lá na escola. Foi a primeira vez, então, assim, que eu deixei a Larissa mais tempo, né? E te digo, dali para frente eu não parei mais. Então, essa jornada agora já vai para 6, 7, 8 anos de busca, então, Florais Saint-Germain ao 12. Daí eu fiquei um tempo ali, né? Mãe, bebê pequeno. Mas eu te digo que o pontapé depois realmente diz, ó, a tua alma precisa de mais, foi ali com a partida do meu pai. Não que todos tenham que ter esse processo, né? Cada um tem o seu. Talvez eu já tinha ter feito antes, só que por comodismo, ou por sei lá qual, né? Então ali começou. Mas assim, Patrícia, é muito interessante porque assim na história de vida das pessoas, aquela famosa frase que as pessoas falam: ou a gente desperta por amor ou por uma dor, né? Porque assim são os extremos que nos levam a buscar mais. É claro que no nível de frequência ou até mesmo no nível coletivo que nós vivemos aqui, eu vejo nós, enquanto almas na experiência humana, nós estamos despertando para isso. Então, é um despertar, assim, lento. Então, por isso que a maioria das pessoas, elas vêm para esse processo, assim, de buscar algo mais, ou principalmente de conseguir se ouvir através de uma dor, porque a dor é aquele estado ali que você, como você disse, né, de uma situação tão triste, aí aquela sensação que você sentiu de, puxa, o que que eu posso fazer mais? Onde eu posso ser contribuição para facilitar a vida de alguém? No que ela precisa viver, nem que seja na passagem, né? Então, isso é muito interessante, porque é muito comum que a dor traga as pessoas para esse lugar de ouvir a alma para então seguir mais fortalecida com outro entendimento, fluindo em quem você é, né? Que nem você falou também. Claro que todos os lugares são importantes, afinal de contas, aqui no coletivo nós precisamos de todas as peças para que a engrenagem todo, o aparelho todo funcione. E todo mundo está no lugar ali necessário, né? Mas a questão que nós vamos medir isso é o nível de desarmonia ou de sofrimento que a pessoa está onde ela está, né? Porque eu sempre falo que mede o termômetro para saber se você está no teu lugar é o quanto você está conectada, feliz e fluindo com aquilo que você está fazendo. É só isso. Então é bem isso, né? Essa questão da dor, assim, da dor ser, o chamado vir pela dor ainda é uma realidade para muitos, né? Eu sempre digo, eu não tive, eu já fui sempre mais conectada com a minha alma, desde sempre, posso dizer, porque eu sempre me senti muito livre de escolher fazer aquilo que meu coração que eu sentia que vibrava. Então eu posso dizer que eu estou onde eu estou por amor, mas eu sei que não é a maioria das histórias da vida das pessoas, né?
Eu não tinha parado para pensar, eu pensei isso hoje de manhã, não tinha essa fala, eu não lembro de ter tido, né, em outros momentos, e hoje de manhã isso veio bem nítido, eu achei interessante, tipo, foi um insight de dizer, ó, ali, porque eu lembro do dia, eu lembro da experiência de tu, né, e, enfim, né, claro, quando eu fui te buscar aquela vez também, por dor, porque eu estava em depressão, tomando um monte de remédio, né, então, né, infelizmente foi por dor, né? Mas está tudo certo também, que bom. E o que eu digo? É possível superar essa dor, porque nós não somos essa dor, a gente está passando por essa dor, mas a gente não é ela e a gente pode escolher sair dela. E tem muitos que dizem, a gente não tem, a depressão não tem cura. Eu acredito que sim, porque em nenhum momento eu penso que um dia eu posso sentir isso de novo. Claro que eu não sou arrogante ao ponto de achar que não possa acontecer, né? Sim, não, mas eu entendo. E outra coisa, sabe o que é legal? Desculpa já te interromper, mas acho que vale a pena. Sempre quando a gente revisita a nossa história, por isso que esse espaço que eu estou abrindo aqui para os meus convidados é proporcionar isso, é revisitar a história, né? Porque assim, é tão legal as pessoas que te conhecem enquanto terapeuta, fazendo um monte de coisa, mas a pergunta é: como será que foi a vida da Patrícia para chegar até aqui? E aí é legal esse rememorar, porque com certeza a gente encontra pedras preciosas no meio desse caminho que a gente volta, né? E a questão também da depressão, Patrícia, tem a questão também da depressão. Momentos da nossa vida que nós passamos por momentos depressivos é diferente daquela depressão como uma doença crônica, né? Uhum. Provavelmente você, na tua história, você passou por momentos depressivos, mas não acredito que você tenha a depressão como algo crônico na sua, sabe, na sua história de vida. Não tem. Então é por isso. Pode dizer que você não vai ter mais. Você está tão realizada, mas não é que não vai ter mais por, que nem você falou, como é que eu vou desafirmar isso? Não, é porque você está conectada com quem você é. Então tá tudo bem, se você está feliz, se aquilo que você faz te emociona, se aquilo que você faz reverbera positivamente dentro de ti, não tem como, né? Nesse sentido, eu acho que eu percebo que não seria possível, mas a gente nunca sabe também qual as experiências que a gente ainda vai passar, né? E o bom é tentar estar preparado da melhor forma possível, tipo, tendo consciência que tudo passa. Como as coisas ruins passam, as boas também, então a gente tem que aproveitar. E hoje eu estou tendo esse momento maravilhoso conversando contigo. Quantas vezes a gente já fez isso, né? Em conversas, assim, e que passa, mas dali a pouco a gente já faz de novo, e assim vai. A nossa vida, ela é cheia de ciclos, vamos pensar assim, né? Então, digo que a vida, ela é maravilhosa. Mesmo no momento ruim, ela ainda é boa. Mesmo que a gente pense assim, tá, mas eu não vou dar conta disso. Mas depois que passa, daí diz, nossa, olha que máximo, que nem eu olhando agora para toda essa história que a gente disse, revisitar tudo isso e pensar assim, nossa, olha, eu consegui superar tudo isso, né? Isso que é o lindo. Sim, com certeza. E Patrícia, então conta mais, hoje como você está? Você tem teu espaço? Conta essa história do SUS que eu acho super interessante, porque afinal de contas, as PICs, práticas integrativas e complementares da saúde, estão sendo aos poucos assimilados em muitos municípios, isso é muito lindo. E aí, conta isso para nós. Bom, então, como faz 7 para 8 anos que eu atendo, né? Então, quando eu fui fazer a formação lá com a Celestina, tinha que fazer o tal do TCC, né? Eu precisava atender alguém. Com os florais, eu fazia assim, tipo, tava lá no banco, alguém disse, mas estou com isso. Então, eu já fazia, né, manipulava, entregava. Vizinha, não sei o que, tudo eu fui fazendo. Então, fiz 3 anos isso. Aí fui lá, precisava fazer tal do TCC. Daí eu precisei comprar uma maca, né? E pegar um quarto da minha casa na época, sorte que o pessoal que eu morava tinha os quartos nos fundos, eles me cederam. Então eu atendi 4 anos, assim. Acho que um meio ano de forma voluntária. Eu sou grata a cada um que confiou em mim para doar o tempo. Que nem tu disse, as trocas, as experiências deles virem, a gente conversar e de ter... E hoje eu entendo quando você fala, né? De quando você lia as coisas lá.
é muito gratificante. Isso parece que acende assim, um amor no coração da gente, assim, que parece que a gente não vai caber dentro da gente de felicidade, né? Quando tu vê a transformação no outro. E começou essa caminhada, e foi. Então, 2014, 2015, foi indo. Agora faz 3 anos, em outubro, fez que eu comecei no SUS. Por qual motivo a gente começou? Porque a gente tem uma administração aqui que eu acho que ela é bem pioneira nesse sentido, assim, de querer trazer o novo, de querer trazer aquilo que, quando os outros municípios não estavam tendo ainda, que agora meio que quase todos têm. E eu acho que eu já tinha feito um longo trabalho com muito público do nosso município e muitos tinham se sentido satisfeitos com, né? Talvez nem todos, porque a gente sabe que nem todos a gente vai conseguir contribuir, mas eu creio que isso foi um dos papéis, né? De estar já praticamente 5, 6 anos atuando com as técnicas que eu já tinha e sempre fui aperfeiçoando, trazendo mais alguma. Aí um dia nós tivemos uma reunião. Vou contar essa parte que é lindíssima. Eu sabendo que eu precisava trabalhar, atender algum público de uma forma mais voluntária. Tá, e eu senti o chamado, e eu disse, mas como que vai ser isso? Como é que eu vou escolher quem pode e quem não pode? Tipo, eu vou abrir meu consultório, vamos pôr na segunda e vou deixar uma fila para as pessoas, que quem quer gratuito fica ali na fila, tipo assim, daí eu não vou dar conforto, não vou dar, né? Então, eu disse, Deus, como que tu quer isso de mim se eu não sei como encaixar isso? Aí eu pedi com muito amor, eu lembro que foi numa terça-noite, com muito amor no meu coração, tá, me ache uma solução prática que não seja eu que decida quem pode e quem não pode ganhar voluntário, gratuito ou não, né? No outro dia de manhã, a menina da prefeitura me liga, Patrícia, tu tá livre às 11, que tem um pessoal aqui que precisa fazer uma reunião contigo. Eu disse, sim, dou um jeito em estar livre. Tá, daí com isso essas pessoas eram de Porto Alegre, me convidando para uma reunião que ia ter na outra semana no município vizinho. E eu não entendi muito bem, mas entendi que era das práticas, né? Integrativa das PICs. Tá, daí peguei e fui. Minha surpresa quando eu cheguei lá. Aquele lugar estava lotado de pessoas, lotado, tipo, não tinha lugar para sentar, pessoas de pé. E, para minha surpresa, tinha umas 10 pessoas aqui do meu município, inclusive o prefeito da época, né? Tá. Daí todo mundo fez a fala, o cara que estava falando das PICs fez uma fala linda lá, não lembro o nome do cara, mas é um deputado, fez uma fala linda, aí ele chamou os prefeitos fizeram uma fala linda, e para minha surpresa, quando o prefeito falou, na minha cidade a gente já tem uma terapeuta, e me fez me levantar para me mostrar. Eu quase tive Uau! Olha, Patrícia, olha o teu poder. Você se conectou um dia antes pedindo muito, vibrando alto esse desejo, e no dia seguinte já acontece tudo isso. Olha o poder, né? Que você teve para trazer isso para a tua vida. Viu, o meu propósito já estava encaminhado, só não sabia aonde encaixar, então por isso que eu estou no SUS hoje. Aí quando a gente foi sair, eu encontrei o prefeito, mas assim, ó, foi um puxão de orelha para a administração e foi um puxão de orelha para mim também lá naquela reunião. Por que eu também nunca fui cobrar na prefeitura para eles implantar? Já desde 2006, as práticas integrativas e complementares são aprovadas pelo SUS. 2006, na época eu nem buscava esse conhecimento ainda. Já existia. Claro que em 2018 foi boom, né? Só que daí nós fomos implantar mais para frente. Então, tipo, na época ali, quando deu boom, em 2018, 2019, a gente começou a implantar. Então, assim, aí eu encontrei o prefeito e disse, não, deu o puxão de orelha, eu senti que foi para mim também. Eu disse para ele, eu preciso falar contigo. E dele olhou para mim, sim, precisamos conversar. Daí marcamos uma reunião na outra semana e em questão de 10 dias eu já comecei. E daí eu contei essa história para ele. Essa que eu acabei de contar. Que eu tinha me conectado de noite, no outro dia as pessoas vieram. E no início de outubro eu já comecei. Então, assim, eu nunca mais parei. Sempre tinha só 20 horas, daí agora faz um meio ano eu comecei 30, eles queriam 40, só que eu ainda não tenho essa disponibilidade, porque eu continuo trabalhando de forma particular, e hoje eu entendo que eu também preciso viver, né? Eu não posso voltar aquela Patrícia daquela. Ai, que bom que você entende que você também precisa viver, que tem outros quadrantes na sua vida que tem que ser desenvolvidos. Que bom, né, Patrícia? Não, mas olha só, tudo organizado, sabe? Quando a gente está organizada dentro, a gente consegue organizar a nossa vida fora e tá tudo certo, né? Tá tudo certo, mas que bom. Continue que tá linda a sua história. Não, estou bem feliz também, principalmente que esse SUS foi assim,
trabalhar lá. Logo no primeiro momento eu achei que ia ser muito desafiador, que não ia dar conta, e não. A energia dentro desses âmbitos de saúde é maravilhosa. A gente entra sempre diz, mas aqui é tenso, é pesado. Mas tem mais seres de luz atuando lá dentro, tem mais amor lá dentro do que vários outros lugares. Então, para mim, foi bom ter tido essa percepção, porque eu pensei, meu Deus, como que eu vou trabalhar lá dentro? É tenso, é pesado, Não tem nada disso, nada. Eu acho que é mais leve e gratificante que talvez em qualquer outro lugar. Ah, que lindo, que Ok. lindo. Bom, e Patrícia, vamos lá. Vamos falar da espiritualidade. O que é espiritualidade para você? Como você vive isso na tua vida? Qual a relevância disso na sua vida? Que nem tu falou, né? Essa questão de a gente estar conectado aqui com o nosso propósito, com a nossa alma, né? Como que eu tento fazer? Talvez, muitas vezes, potencializar meditando, né? Parando e dando esse tempinho para mim, com as minhas ações. Será que ela está realmente sendo coerente com aquilo que eu penso e sinto e eu faço? Eu sei que nem sempre eu consigo, mas eu sempre estou me policiando para fazer. Então, para mim, hoje é isso, e sentir quando a gente realmente está vibrando naquilo, não simplesmente fazendo por fazer, né? Quando fazendo porque o outro quer que faça, e sim porque aquilo realmente faça bem, porque a espiritualidade entende como se fosse uma forma de alimentar a nossa alma, né? Como que a nossa alma está? Porque é o que vai continuar depois de todo esse processo, a nossa alma. Mas e como está a nossa alma, né? O nosso corpo, assim, quando pode estar um pouco baqueadinho, mas a nossa alma não pode estar, porque ele está no processo de envelhecimento, mas a nossa alma não, a nossa alma talvez cada vez teria que ficar mais jovem, mais livre, mais solta, né? Só que eu sei que o processo não é fácil, mas eu tento, através de a minha alimentação, talvez não estou andando melhor, mas tento através da alimentação, praticando exercício físico, que era uma coisa que eu também não praticava, agora regularmente. Então, eu entendo, para mim, hoje, eu posso estar errada, mas eu entendo que, para mim, a espiritualidade é tudo isso, cuidar da minha alma, mas também cuidar do meu corpo. Porque se o meu corpo hoje está padecendo, a minha alma talvez vai sofrer também e não vai ter, vamos dizer, a liberdade que ela precisaria ter para poder processar tudo que ela precisa ou demonstrar, né, ou pôr em prática. Então, para mim, mais ou menos, eu entendo como seria um conjunto de tudo isso. Perfeito. E é isso mesmo, né? Eu sempre falo, eu que trabalho muito esse conceito da espiritualidade, chego a ter todo o nome das minhas redes sociais, a espiritualidade como caminho, porque eu quero sempre lembrar que nós somos almas tendo uma experiência humana, mas que essa experiência humana, ela deve ser honrada. Sabe o quanto a gente tem que honrar tudo que a gente sente e vive aqui, porque é necessário para a nossa alma. Não fosse necessário, não haveria isso daqui. A inteligência suprema, o todo, jamais nos colocaria nessa situação se isso não fosse realmente necessário. E a importância de nos tratar bem enquanto personalidades também, né? Conseguir desenvolver as virtudes, conseguir ir saindo dos nossos vícios ou daquilo que atrapalha os nossos processos materiais aqui. Esse é o nosso grande desafio. Então, eu entendo exatamente isso. Devemos, sim, honrar, cuidar, estar conectado com esse amor próprio, com a personalidade, sim, mas sempre entendendo que nós somos muito mais, estamos a ir muito além para transcender mesmo essa experiência humana. Então, é exatamente isso, né? Desde de se alimentar bem, fazer exercícios. Eu também, esse ano, comecei, e é tão gostoso, e faz tão bem. Depois a gente vê, né, o quanto a gente também se fortalece, a energia circula, então, para quem tem uma linguagem dos meridianos ali da medicina chinesa, então é muito benéfico, né? Só tem benefícios. Pois é, Patrícia, então, e aí me conte então mais para finalizarmos a sua história linda. Como você está hoje? Então, hoje você tem o teu consultório. Me conta tudo que você atende, porque
Você atende online também, que depois eu vou deixar seu contato para quem quiser ser atendida por essa pessoa brilhante, iluminada, já ter o seu contato aí. Ah, perfeito, sim. Hoje eu atendo com várias técnicas que sejam possíveis, né, para a gente fazer online, né? Então, tem terapia floral, a gente pode ver para ver os florais, claro, só tem que mandar manipular em alguma farmácia. Essa questão de limpeza energética, eu aplico isso muito para as residências, empresas, né? É uma coisa que eu faço bastante, porque eu vejo assim, às vezes, quando tu trabalhando uma casa, tu consegue trabalhar os membros juntos, de quando, né? Às vezes, quando tu faz um combo, vamos pensar assim, né? Uhum. E então, técnicas presenciais, tipo Theta Healing, barra de Axel, claro, Theta Healing tu vai fazer à distância também, né? Online, vamos pensar assim, né? Barra de Axel, Reiki é uma técnica que eu aplico muito e te digo que eu adoro aplicar ela. E, sei lá, eu tenho uma conexão muito grande com essa técnica. Hoje eu aplico o DEM, que é o desbloqueio emocional magnético, que é fantástico. A gente tem, assim, não tem palavras para colocar isso. A epigenética, que foi uma formação que eu fiz esse último ano, que está, assim, contribuindo muito com muitos pacientes. O NPN também, que é uma técnica que eu estudei esse ano, que eu estou adorando fazer. Enfim, nossa, eu dizia sempre, um dia eu tenho que parar, tu viu, eu tenho 8 anos, nunca parei para escrever, eu não tenho nenhum cartão, eu não tenho nenhum post, nenhuma rede social para falar o que eu faço. Isso, de certa forma, chega a ser um relapso meu, mas... E mesmo assim as coisas fluem, as coisas acontecem, entende? As coisas chegam e fluem. Poderia talvez fluir mais. Se eu tenho que tirar esse capricho uma hora dessas, escrever tudo o que cada técnica fala. Porque, assim, quando a pessoa quer aquela técnica, não talvez aquela que eu vou achar melhor para o paciente, que vai ter mais resultado, mas quando ela quer experimentar. Só que se a gente realmente não explica, tu viu mais um puxão de orelha para mim. Não, não se puxe tanto. Vamos tomar um floral para resolver isso aí, né? Ou Não tomar se uns puxe tanto. Tá tudo certo. O importante, sabe o que eu vejo? Tudo chega em algum momento na nossa vida. E tá certo, isso também é fluxo, sabe? Isso também é fluxo. Então, assim, agora que talvez você contando aqui, você sentiu necessidade de ter, então agora você vai fazer e tá tudo certo. Relaxe. A Bibiana sempre contribuindo ainda. Depois de terapeuta da Patrícia ainda. Fizemos terapia hoje, tu viu? Já valeu como uma terapia. Imagina, imagina. Então é isso, Patrícia. Já estamos chegando no final desse encontro. E mais uma vez dizer o quanto a sua trajetória é inspiradora, pode inspirar as pessoas mesmo a se perceberem, a se conectarem mais com o que elas são, saber que existe N possibilidades para se desenvolver. O importante é estar alinhada com a tua alma, com quem você é, num caminho que te traga felicidade, que te faça sentido e que te encha de amor, de bem-estar. Esse é o nosso caminho aqui, né? Então, gratidão pelo seu aceite de estar aqui compartilhando conosco. E agora, então, as suas considerações finais. Bibiana, eu que sim, que nem eu falei antes, eu sim me sinto lisonjeada e sou eternamente grata a você, né? Eu sempre tenho essa fala, porque você sabe o quanto você fez diferença na minha vida e cada pessoa que passou na minha vida fez diferença também. Tipo, para contribuir, cada paciente, cada amigo, bom, todos que passaram na vida da gente, de uma forma ou de outra, contribuíram. Então, eu sou grata por ter essa oportunidade, fico feliz em poder contribuir. Eu entendo que tem pessoas hoje que estão no processo de transição, como eu também estava, e eu sei que não é fácil, mas confia, simplesmente pega e vai e deixa fluir. Né? De manhã mesmo eu vi um post de uma amiga que postou lá que estava começando os trabalhos. Meu coração encheu de alegria. Eu disse, bora, vai lá que dá tudo certo, entende? A gente tem que só se permitir. E todas as falas que tu fez ali, o que o nosso propósito, né, traz, eu friso muito isso, em trazer também leveza, né? A gente tem que se sentir leve. Claro, quando a gente ama, automaticamente a gente já sente isso. Mas eu tento todo dia, assim, o que eu posso fazer hoje para me sentir mais leve ainda? Porque as cobranças, né, os pacientes, de quando vêm com
situações, N situações, e que isso continua não tirando a gente do plumo da gente, né? Continua tendo essa leveza e ter ser dona de casa, ser mãe, ser esposa, isso também nos exige. Então, assim, quero te dizer de coração, gratidão, tá? Um forte abraço, sinta-se abraçado do tamanho do Rio Grande do Sul, tá? Nossa, do Natal, vamos pensar assim, manda um abraço pro teu pai, pra tua mãe, tô morrendo de saudade deles. Eu vivi indo comer churrasco na casa dela no domingo. Acho que foi lucro quando eu fui morar embora, para não dar mais tanto prejuízo. Você sempre foi muito bem-vinda e com certeza, e todas as lives que eu faço e posto, eles acompanham, você precisa de ver que gracinha. Então, eles vão receber esse abraço aí quando eles estiverem ouvindo nosso encontro hoje. Um abraço para eles, tá? Então, Patrícia, diga, desculpa te interromper. Gratidão. Então é isso, olha, muita luz na sua consciência, continue levando luz por onde você passa, tocando a vida das pessoas, transformando a vida das pessoas em algo melhor e mais que faça mais sentido para elas. Então você sabe que você é uma amiga do meu coração, da minha vida, e super beijo, abraço a toda a sua família e até o próximo encontro. Até o próximo. Estou ansiosa esperando por ele. Tá. Beijo, tchau.